Vamos lá, galera, essa agora é a segunda aula sobre genética, tá? Uma introdução sobre DNA e genética que vamos discutir aqui para entrarmos nas leis de Mendel, tá? Então primeiro eu falei um pouquinho sobre a molécula de DNA, certo? É nessa molécula que tem aí todas as nossas características, né? O nosso código químico, que é transcrito em algo aí palpável, né? Como a cor da minha pele, a minha estrutura aqui que você está enxergando e está cansado de ver, tá bom? Vamos falar agora sobre um pouco sobre vamos falar agora sobre um pouco de reprodução, tá? Vamos dar aqui nomes, né, para as células reprodutivas, para as células comuns, falar um pouquinho sobre cromossomos e algumas características aí que são importantes para te preparar para o estudo mesmo da genética, tá? O que você entende sobre genética? Já melhorou, né? Se você assistiu a primeira aula, tu já percebeu que dá para saber alguma coisa sobre a genética. Ela tem as minhas características hereditárias, aquilo que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. É um código químico transcrito em algo palpável e algo que será visível ou não, mas que será algo no mundo real. Então, na verdade, é uma programação química que se transforma em algo no mundo real. Tudo bem? Vamos dar aqui uma ideia sobre reprodução e classificação aí de células, tá? Galera, deixa eu ficar meio escondido aqui, quando eu, Leandro, né, produzo espermatozoides, eu tenho que entender que eu vou compartilhar, né, a minha carga gênica, a minha carga genética com a minha esposa. Então o Leandro tá aqui, certo? A esposa do Leandro tá aqui. Então nós, caso queiramos ter outro filho, existe aí um compartilhamento, né? Eu tenho que dar uma carga genética, minha esposa tem que dar outra. Então nós entendemos que eu tenho que dar metade, minha esposa metade também. Então eu, quando produzo, ou quando qualquer menina aí produz espermatozoide, nosso espermatozoide está carregando metade da informação genética nossa. Das meninas, quando elas estiverem no seu processo de fertilização, férteis, né, com o seu ovócito secundário pronto para ser fecundado, caso queiram ter um filho, ela está entregando metade. Então, quando eu produzo espermatozoides, eu tenho que sofrer um processo de divisão celular que consiga dividir a minha carga gênica no meio. Esse processo está aqui, galera, é chamado de meiose. É moleza. O que é meiose? Meio-ose é célula. Ou seja, a minha carga de DNA na meiose é reduzido pela metade. Na primeira aula, eu falei para vocês que a espécie humana, que o DNA é separado em cromossomos, né? E na espécie humana tem 46 cromossomos, tá? Só que eles estão em pares, vem um do pai e um da mãe. Então, se 46 é o total e são em pares, então a gente fala que a espécie humana tem 23 pares de cromossomos, tudo bem? Então, quando eu produzo espermatozoide, eu tenho que produzir metade. Metade de 23 pares é 23 só, não é? Metade de 23 pares não é a mesma coisa que metade de 46? Quanto que é metade de 46? 23. Então, o Leandro, quando produz espermatozoides, os seus espermatozoides, os meus espermatozoides, têm 23 cromossomos, né? Que é uma quantidade de DNA. A mulher, quando, né, ficar fértil, que tem o seu óvulo lá pronto também, metade de 46 é 23, então a mulher tem 23 cromossomos. Esses 23 do homem com 23 da mulher se encontram na fecundação, que é aqui, ó, onde nós estamos aqui, ó. Na fecundação, tá? Quando se encontram, né, formando uma célula que é chamada zigoto ou célula-ovo, essa célula que restabelece a quantidade de DNA mínima que o ser humano precisa, que é de 46. Mínima não, né? Ideal. Ou seja, na fecundação, reestabelece os 46 cromossomos, os 23 pares. Então, eu produzi 23, minha esposa 23, e os pares vão se encaixando novamente, formando uma célula com 46 cromossomos ou 23 pares. E essa célula está lá na trompa uterina da mulher. Ela nem sabe que está grávida ainda, mas essa célula começa a se dividir. Só que agora ela não pode dividir reducional. Porque se eu dividir essa célula reducional, eu vou dividir 46 por 2, 23. 23 por 2, 11,5. 11,5 por 2, 5 alguma coisa. Uma hora o DNA acabaria. Então, para essas células se dividirem e manter a quantidade de DNA, ela duplica o DNA lá dentro. Então, o DNA é copiado. Agora você entendeu por que é dupla hélice? Porque tem A e T, porque eles vão se separar e vão duplicar. E aí esse processo de divisão celular é chamado de mitose.
mitose, tá? A mitose é uma divisão celular onde mantém a quantidade de DNA original da célula mãe. Ou seja, uma célula vai se dividir em duas, com 46. Essas duas vão duplicar o DNA e vão se dividir em 4, cada uma com 46. Essas 4 vão duplicar o DNA e vão se dividir em 8, cada uma com 46. E assim começa a fase embrionária. A pessoa descobre que está grávida, o casal descobre que está grávida, e depois de muito tempo e de diferenciação celular, mudanças, aí nasce esse ser humanozinho, que é você aí, coisa linda de Jesus, entendeu? Então é assim que funciona. Quando eu sofro mitose? Quando cicatriza, quando você cresce, quando você repõe célula. E quando eu sofro meiose? Só quando eu, Leandro, produzo espermatozoide, e vocês meninos também, ou quando vocês, meninas, entram no processo de ovulação. Tudo bem? Então, meiose é a divisão das células reprodutoras, espermatozoides e óvulos. E mitose é a divisão de todas as outras células, pois mantém a quantidade de DNA a cada divisão, tá? Ela mantém, enquanto a meiose é reducional, reduz pela metade, tá bom? Grava essa informação aí que é bastante importante, certo? Vamos falar sobre mais algumas coisas. Eu tenho aqui a divisão, ó. Essa divisão, por exemplo, é uma ideia de mitose, porque ó, tá uma célula aqui, ela duplica o DNA. Se você olhar aqui, o núcleo ficou maior, a estrutura ficou maior. O DNA duplicado agora é separado e o meu produto final são duas células idênticas à primeira. Ou seja, eu fiz uma cópia, eu fiz uma clonagem, nada mais é que uma mitose. Tudo bem? Mais um exemplo para explicar isso aqui, galera. Então tá aqui, ó, Leandro tá aqui, esposa do Leandro tá aqui, e eu tenho 46 cromossomos, porém eles estão em pares. Então eu vou chamar isso de 2N46. Pensando numa equação de primeiro grau, se eu isolar o N e jogar ele para cá, ó, vai vir o 2 para cá, certo? 46 dividido por 2, N igual a 23. Olha o N aparecendo aqui, ó. Ou seja, quando eu, Leandro, sofro meiose, ou seja, minhas células se preparam para produzir espermatozoides, lá na região testicular, esse espermatozoide é reducional, ó, ele é N igual a 46. Ele tem metade da minha carga genética, que vai juntar com a metade da carga genética da minha esposa, N igual a 23. 23 com 23, olha, restabelecendo aqui a célula ovo ou zigoto, ela volta a ser 2N igual a 46, tá? Ou seja, ela volta a ter 23 pares. Agora essa célula zigota começa a dividir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, e vai se dividindo, até formar você aí todo bonitão, cheio de células iguais, todas elas com 46 cromossomos, todas elas duplicadas, menos quando você fizer o seu espermatozoide, ou menos você, menina, quando estiver no processo de ovulação. Tudo bem? Mais um exemplo aí para reforçar essa ideia. Olha eu aqui, Leandro, 2N igual a 46. Quando eu produzo espermatozoide, ele vira N23. Olha aqui a mulher do Leandro, 2N46, quando ela, né, fica no processo de fertilização, o óvulo dela tem N23. 23 com 23, galera, olha, restabelecendo aqui, ó, o zigoto restabelece a mesma quantidade do pai e a mesma da mãe, ó, 2N igual a 46. Reestabeleceu, agora essa pessoa, seja menino ou menina, sofre mitose e desenvolve uma pessoa normal com 46 cromossomos. Tudo bem? Reforçando a ideia dos cromossomos, tá? Nada mais é que o DNA com os seus nucleotídeos capazes de produzir uma informação, certo? Nossa espécie está aqui, galera. Homo sapiens, eu, você, todo mundo aqui, temos 2N igual a 46. Ou seja, quando eu dividir e jogar esse 2 para cá, mostra que eu tenho, né, 23 pares cromossômicos. Repara que vai mudando, né? Ó, uma espécie de lombriga só tem aqui, ó, 2 cromossomos, entendeu? É um de cada, né? Um do pai e um da mãe. Você olha aqui, a Drosophila melanogaster, é aquela mosquinha pequenininha, sabe? De fruta. Ela só tem 8 cromossomos, vem 4 do pai, 4 da mãe. Olha o rato, 42, 21, certo? Do pai, 21 da mãe. Olha o cavalo, né? De 66, 33 do pai, 33 da mãe. Olha aqui, né, a sacarose, né, a Saccharomyces, que é uma espécie de cana-de-açúcar, né? Um tipo de cana-de-açúcar, na verdade, é a
cana-uva, que a gente fala que é aquela cana que os gomos são bem roxos, sabe? 2N igual a 80, então vem 40 do grão de pólen e 40 do ovócito lá, né? Da parte do óvulo da flor. Então, repara que sempre em pares, porque vem metade masculino e metade feminino, tudo bem? Já que a gente fala, né, que é metade, essa metade que vem do pai e metade que vem da mãe, então a gente trabalha com um conceito aqui. Qual é o conceito? Quando essa célula está com cromossomos duplicados, né, que são todas as células do corpo, a gente fala que é uma célula diploide. Ó, diploidismo, certo? 2N, ó. Um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe. Sempre em dupla, galera. Um do pai e um da mãe. E assim vai, ó. Quando essa célula é um gameta, né? Ela é uma célula reprodutiva. Então ela não vai ter mais par. Ela vai estar sozinha, ó. Aqui eu tenho os cromossomos isolados, que poderia ser um espermatozoide. Quando juntar com o óvulo também que está isolado, eles voltam a encontrar os seus pares exatos. E encontrando os seus pares exatos, volta a restabelecer a célula diploide, tá? Então tá aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, tá? Para não complicar. Ó, célula ploide, olha aqui o cromossomo, ó, sozinho, quietinho aqui, ó, tá procurando seu par, ó, 23 cromossomos. Olha o óvulo aqui, ó, tudo sozinho, tá procurando seu par. Quando juntar o espermatozoide com o óvulo, cada um encontra o seu par exato. Tipo, o cromossomo 1 encontra o 1 da mulher, aí forma um parzinho. O cromossomo 2 do homem encontra o 2 da mulher, aí forma um outro par. O cromossomo 3 do homem encontra o 3 da mulher, forma outro par. Vai indo assim até o par 23, tudo bem? Que é o que vai acontecer aqui, ó. Uma célula diploide, cada cromossomo encontrando o seu par. Quando o cromossomo encontra o seu par, dizemos que esse cromossomo é homólogo, tudo bem? Olha a palavra homólogo, vem de logo, tipo assim, comparação, são iguais, né, fisicamente falando. Ou seja, quando o cromossomo materno lá encontra o paterno homólogo, eles se pareiam, ficam um do lado do outro ali, formando par cromossômico, tudo bem? Que é o que acontece aqui, ó. Repara que isso aqui é um exemplo de mitose, né? Ó, tava aqui o DNA da pessoa, certo? Ó, imagina que é uma célula. Professor, mas não tem 23, então. Mas é uma outra espécie, né? Tem 2 cromossomos aqui só. Primeiro, esse cromossomo é duplicado, ó. Repara que esse vermelho foi duplicado, o azul também. Agora, depois de duplicado, ó, eles vão para a polaridade da célula, porque chama mito, né? Mito é uma das traduções para polo celular. Aí os centríolos, que é uma organela citoplasmática, puxa esses cromossomos que estavam duplicados, levando os 2 para cima e outros 2 para baixo. Resultado final, 2 células idênticas à primeira, tudo bem? Isso é uma mitose, porque a quantidade de DNA, galera, foi conservado. Na meiose, a quantidade de DNA é reduzido à metade, tudo bem? Falando de novo da espécie humana, vou tirar aqui a minha foto para não te atrapalhar, tá? Não sei nem onde eu coloco, né, gente? Acho que aqui é o melhor. Aqui estão os cromossomos da espécie humana, tudo bem? Galera, os cromossomos da espécie humana nós chamamos de cariótipo, tudo bem? Que são os 46 cromossomos, tanto do homem quanto da mulher. Mas há uma diferença, tá? No homem, né, na espécie humana, no homem, no caso masculino, os cromossomos do 1 ao 22, repara aqui no desenho, ó, do 1 ao 22 são chamados de cromossomos autossomos. O que são autossomos? São cromossomos que dão todas as nossas características, menos as sexuais. Então, do 1 ao 22 é o que dá meu cabelo, essa orelha grande, nariz, barba, tudo do 1 ao 22. E no último, que seria o 23º, é o cromossomo sexual, que no homem, repara que eles são diferentes e muito diferentes. Um é maior do que o outro. E aí a gente chama de par sexual XY, tudo bem? Já na mulher também é muito parecido do 1 ao 22, ó, são os cromossomos autossomos, né, ou somáticos, que dão todas as características das meninas. Porém, os cromossomos sexuais estão em pares, mas se você reparar são idênticos. E aí nós falamos que o da mulher é o sexual XX homólogo e do homem é o sexual XY não homólogo, tudo bem? Essa homologia vem porque os cromossomos sexuais das mulheres, das meninas aqui, são iguais, X e X, e nós, dos meninos, são cromossomos sexuais diferentes, X e Y, tá? Professor, mas X e Y é só nome, tá, galera? Deram esses nomes aí só pra gente
para facilitar o nosso estudo, tudo bem? E com base nisso, né, não podemos deixar de falar que quem determina o sexo do bebê é o espermatozoide. Por quê? Saca aqui comigo, galera. Aqui é os cromossomos do pai. Os 22 são iguais, então eu vou dividir 22 pares no meio e vou ter só os 22. Porém, o sexual é diferente. Olha aqui, eu, Leandro, eu sou XY, sou homem. Então, quando eu, Leandro, produzo espermatozoide, olha a variedade de espermatozoide que eu vou produzir. 2 tipos. Ou eu vou produzir espermatozoide X, ou eu vou produzir espermatozoide Y. Tudo bem? Já a minha esposa, né, ou qualquer outra mulher, ela é XX. Ó, é o que determina a mulher. E quando ela vai ovular, quando ela vai entrar no processo de ovulação, eu vou dividir esse XX no meio. E XX dividido por 2 é só 1x, concorda? 2x dividido por 2 vai dar 1x. Ou seja, os óvulos da mulher sempre serão x. Então saca essa. Quem determina o sexo do bebê é o espermatozoide. Por quê? Porque se entrar este espermatozoide Y, ó, vai entrar junto com o X aqui da mulher, ó, YX, menino. Mas se entrar esse espermatozoide aqui com o X da mulher, porque a mulher sempre é X, menina. Então a determinação do sexo sempre é de 50%, hein? Não esquece disso, que já é a primeira dica de genética. Por exemplo, qual a probabilidade de nascer um menino no mundo? 50%. Qual a probabilidade de nascer menina? 50%. Da onde se deve isso? Do espermatozoide, porque eu tenho a variedade X, a variedade Y. A mulher não, ela só pode contribuir com o X. Tudo bem? Grave isso aí que já é uma ideia de probabilidade. E aqui são os cromossomos homólogos, galera. Os cromossomos podem aparecer duplicados ou não, tá? Esse aqui tá duplicado, esse não tá, mas é só uma brincadeira, só pra você entender que eles podem estar duplicados. O que seria um cromossomo duplicado? Pronto para entrar no processo de reprodução, né, de divisão, mitose. Mas ele ainda não dividiu, ele tá pronto. Ele duplicou, ele tá na cara do gol para se dividir. E aí quando você viu esses cromossomos no microscópio ou em algum exame, pegou eles duplicado. Quando você não pega ele duplicado, você pega ele sozinho, tudo bem? E homólogo é isso, ó. Repara que esse cromossomo é idêntico a esse, tá? Então, vamos supor, esse é o par 1. Então, é um do homem, um da mulher. Par 2, par 3, par 22 e só o sexual que muda, tá bom? E o pedacinho de um cromossomo é chamado de gene alelo, que é localizado na mesma região que condiciona a mesma característica. E é isso que a genética calcula, galera. Aqui vamos entrar na genética. Por exemplo, eu, Leandro, venho com uma característica aqui nesse pedacinho de gene, tipo olho castanho. E a minha esposa, no cromossomo dela, porque estão pareados, né? Quando eu fecundar minha filha lá, né? Quando minha filha nasceu lá, fecundou o espermatozoide com óvulo, pareou o meu cromossomo 1 com dela 1. Tudo bem? Antes de formar o bebê ainda, tá no processo embrionário lá. E aí a cor do meu olho é castanha, da minha esposa é verde. Ou seja, eles parearam. E aí vai entrar a genética, vai rolar uma briga, uma disputa de quem é dominante, quem não é, tudo bem? E quando uma característica ela aparece mais do que a outra, nós chamamos de dominante. Quando ela não aparece, nós chamamos de recessiva, certo? E essas variedades, né, ou essas variações que tem nas misturas entre características paternas e maternas é o foco da genética, ou seja, avaliar, por exemplo, a cor do olho vem do pai e da mãe. Quem que vai sair? Quem que é dominante? Um é dominante, pode ser, e o outro pode ser recessivo. Tipo sanguíneo, quem que vai dominar? O tipo sanguíneo A ou o tipo O? Um é dominante e o outro é recessivo. Às vezes as duas características aparecem juntas. Entendeu? Se o pai é A e a mãe é B, o filho pode ser AB, por exemplo. E aí a gente chama de uma codominância, saca? Tipo, as duas partes apareceram. Às vezes aparece uma terceira tonalidade, isso é muito comum em flor. Tipo, a flor branca com a flor vermelha. Nasce uma flor rosa, entendeu? Aí a gente chama de dominância intermediária, ou seja, as duas aí manifestaram ao mesmo tempo. E é isso que nós vamos estudar nas próximas aulas, entrando aí pra valer com os 2 pés aí no peito da genética. Galera, é isso aqui, tá? São vídeos um pouco maiores mesmo, porque são conteúdos mais complexos. Preciso dessa atenção de vocês, mas nos vemos aí no próximo vídeo sobre genética e as leis de Mendel, tá bom? Grande abraço, queridos, nos vemos logo mais.